a saúde financeira, ela também acaba afetando diretamente o nosso estado emocional, né. Então eu gostaria, num primeiro momento, quando a gente fala, eh, o que que eu posso fazer para sair da casa dos meus pais, né, como que eu posso fazer essa reserva financeira, a gente precisa entender que, existem 2 coisas que são muito diferentes e talvez você caia numa cilada se você não souber diferenciar isso na sua vida. A reserva, né, que muitas pessoas falam por aí, reserva de emergência, ela é extremamente necessária na vida de todos nós. O que que é a reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que a gente pegar de 6 meses a 12 meses do nosso custo de vida e ter esse dinheiro guardado para caso de emergências, né. Então eu tenho um custo, eu calculo, né, uma média mensal do meu custo de vida e eu, invisto esse dinheiro numa aplicação de curto prazo, de renda fixa, onde tem a possibilidade de fazer o resgate a qualquer momento, e dependendo da situação que acontecer na minha vida, eu vou buscar esse dinheiro nessa minha reserva de emergência. Então uma coisa é você fazer a reserva de emergência baseado no custo de vida que você tem morando com seus pais, e a outra coisa vai ser basear a sua reserva de emergência morando sozinho, que muito provavelmente você vai precisar de uma reserva maior, uma vez que provavelmente o seu custo de vida vai aumentar. Então, para quem quer morar sozinho, né, é importante já fazer esse cálculo. Quanto que vai ser de aluguel, a estimativa de água, luz, enfim, de todas essas séries, internet e uma série de outros fatores. Então, essa seria uma reserva de emergência. Agora, não dá para a gente sair da casa dos nossos pais e morar sozinho e pegar o dinheiro dessa reserva de emergência para fazer isso. Então, outra coisa é uma coisa que a gente chama de reserva de metas, ou seja, eu estabeleço metas na minha vida de curto, médio e longo prazo. Se essas metas, existe um valor financeiro para ser cumprido, para eu alcançar essa meta, para eu conquistar essa meta, eu preciso de um valor financeiro, eu preciso fazer uma reserva para essa meta. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para o exterior. Então eu levanto todo o custo dessa viagem, quanto vai me custar, e aí eu coloco a data que eu quero ir, baseado nessa data que eu quero ir, quanto que é possível em investir para essa reserva específica, até que eu consiga um montante de dinheiro para fazer a viagem. Tecnicamente seria assim que a gente deveria fazer na nossa vida para qualquer realização de meta, ao invés de ficar se endividando ou, né, parcelando aí, pagando uma taxa de juros que hoje especificamente é extremamente absurda, porque a gente sabe que a Selic está extremamente alta, como há muito tempo a gente não via aqui no Brasil, e isso interfere diretamente o valor dos juros, né. Então são coisas totalmente diferentes. Se você tem a meta de sair da casa dos seus pais e morar sozinho, você vai precisar fazer uma reserva de meta para isso. A meta é morar sozinho, então quanto você vai precisar para morar sozinho? Aí você vai ter que pensar o que que você vai ter que comprar, eletrodoméstico, móveis, tudo isso, juntar essa quantia para ir de uma forma mais segura, vamos dizer assim, mais organizada, não metendo os pés pelas mãos para conseguir realizar essa meta. Tecnicamente seria assim que a gente deveria pensar, e eu sei que muitas vezes não é assim que a gente pensa. A maior parte de nós toma decisões emocionais e acaba metendo os pés pelas mãos, se enfiando enrascada em dívidas, por não ter esse mecanismo de questionar e pensar. E por isso que eu falo aqui constantemente para vocês do diálogo interno. Se a gente aprende a questionar os nossos desejos, não é que a gente vai deixar de realizá-los, mas a gente vai buscar formas de realizar isso de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais estratégica, para que tudo corra bem. Inicialmente, a gente precisaria entender essa diferença de reserva de emergência e reserva em relação a alguma meta que a gente deseja na nossa vida. Obviamente, que se você tem essa pretensão de morar sozinho, você já deve pensar numa reserva de emergência baseado nesses seus novos custos, e aí fazer sua reserva para alcançar essa sua meta de morar sozinho. São coisas separadas, não misture no balaio do gato, né.
Outra coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: sempre que a gente tem um objetivo, nós quebramos esse objetivo em metas, em partes, que nós chamamos de metas. Então, é mais ou menos assim: eu quero ir morar sozinho. Esse seria um objetivo, né? Mas por trás desse objetivo é importante eu traçar metas, pequenos passos para até que eu consiga chegar nesse objetivo. O porquê quebrar em pequenos passos? Porque quando o objetivo é maior, né, morar sozinho, por exemplo, e eu fico pensando nele, ele talvez esteja muito distante. E isso faz com que eu me desmotive, isso faz que eu me perca no caminho, isso faz que eu desista muito facilmente. Quando a gente quebra um objetivo em micro objetivos, em pequenas metas, o que, que acontece? Eu deixo de pensar nesse objetivo maior, porque na verdade agora o meu objetivo, o meu foco, a minha visão, a minha atenção, a minha concentração é naquela meta em específico. Então eu vou me esforçar, não para atingir o objetivo que está lá na frente, mas para atingir essa primeira meta. Então vamos supor que a primeira meta seja eu fazer um levantamento de aluguel aqui na minha cidade para ver mais ou menos no padrão que eu gostaria, qual seria o aluguel e se isso seria possível na minha realidade. Fazendo isso, como que eu posso programar minha reserva de emergência? Quando eu estiver mais próximo, como que eu posso ir comprando os eletrodomésticos? Como que eu vou fazer toda essa parte, todo esse esquema, os móveis, enfim, né? Fazendo todo esse levantamento. Então é como se ao invés de eu viver pensando naquele objetivo final, eu começo a treinar o meu cérebro a focar nesse objetivo menor. Quando eu atinjo essa meta, aquela sensação de dever cumprido, ela vem. Isso vai te motivar, isso vai te dar autoconfiança, porque você vai sentir que está mais perto daquele objetivo. Se você só tem um objetivo na sua mente lá na frente, daqui para 2 anos, por exemplo, e você não tem metas a serem cumpridas porque você não pensou nisso, isso vai se perder dentro de você. Facilmente você vai desistir desse objetivo. Então fique muito atento em relação a isso. Um objetivo sem meta, muito provavelmente é um tiro no escuro.